Pare tudo agora. Desligue a TV, silencie o celular. O que você vai descobrir nos próximos minutos é algo que a igreja escondeu por séculos, algo que os padres não têm coragem de revelar do púlpito, algo tão perturbador e ao mesmo tempo tão glorioso que vai mudar completamente sua forma de ver a morte, o julgamento e a eternidade. Padre Pio sabia disso. Ele viveu isso. Ele viu com seus próprios olhos, através de suas visões místicas, o que realmente acontece 40 dias após o enterro. E quando você descobrir, quando você entender a verdade absoluta sobre esses 40 dias, você nunca mais vai viver da mesma forma. Sua urgência em se converter será outra. Seu medo de morrer em pecado mortal será real. Seus pecados que você acha pequenos, insignificantes, vão ganhar outra dimensão. Você já se perguntou por que a igreja tem essa tradição de fazer missa de 7º dia e missa de 30º dia? Por que especificamente 7 e 30 dias? Será que é apenas costume, tradição inventada? Ou existe algo profundo, algo espiritual, algo que está acontecendo no mundo invisível durante esses dias após a morte? A verdade é que existe sim. E o que acontece no 40º dia, no dia 40 exato após o enterro, é tão poderoso, tão definitivo, tão irreversível, que os anjos tremem, os demônios se agitam, e o próprio céu e inferno se movimentam de forma especial naquele momento. Padre Pio revelou isso para pouquíssimas pessoas. Ele não falava abertamente, porque sabia que a maioria não estava preparada para ouvir. Mas para aqueles que demonstravam maturidade espiritual, para aqueles que realmente queriam entender os mistérios do além, ele revelava. E esses poucos sortudos que ouviram diretamente do santo tiveram suas vidas transformadas para sempre. Alguns entraram para conventos, outros venderam tudo e se dedicaram exclusivamente à oração. Outros confessaram pecados escondidos por décadas. Por quê? Porque quando você entende o que realmente acontece 40 dias após o enterro, você não consegue mais viver de qualquer jeito. Você não consegue mais adiar sua conversão. Você não consegue mais brincar com sua salvação eterna. Antes de revelar o mistério completo, você precisa entender algo fundamental que a maioria dos católicos não sabe. A morte não é um evento único, instantâneo, finalizado no momento em que o coração para. A morte é um processo espiritual que se desenrola em etapas sobrenaturais ao longo de 40 dias. Sim, 40 dias. Não é coincidência que este número apareça tantas vezes na Bíblia. Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai. O dilúvio durou 40 dias. Jesus jejuou 40 dias no deserto. Jesus apareceu aos discípulos durante 40 dias após a ressurreição antes de subir ao céu. Elias caminhou 40 dias até o Monte Horebe. 40 não é número aleatório. É número de provação, de purificação, de transição entre dois estados, de preparação para algo definitivo. E quando alguém morre, quando a alma se separa do corpo, no momento da morte clínica, começa então um período de exatos 40 dias, onde coisas extraordinárias estão acontecendo no mundo espiritual. Coisas que os vivos não veem, mas que são absolutamente reais. Coisas que definirão para sempre, eternamente, irreversivelmente, o destino daquela alma. E o 40º dia é o dia da sentença final, o dia do veredito definitivo, o dia em que não há mais volta, não há mais mudança, não há mais esperança se a sentença for condenação. Padre Pio explicava assim: no momento exato da morte, quando o último suspiro sai, quando o coração dá a última batida, a alma se vê separada do corpo pela primeira vez desde a concepção. É um choque tremendo. A alma se vê fora do corpo, vê o próprio corpo ali morto e tem 3 segundos, apenas 3 segundos de consciência plena antes do primeiro julgamento. Nesses 3 segundos, a alma vê sua vida inteira passar diante dos olhos. Não é metáfora, é literal. Cada ação, cada palavra, cada pensamento, cada pecado oculto, cada bem que fez, cada mal que causou, tudo passa numa velocidade absurda, mas com clareza absoluta. E nestes 3 segundos a alma sabe:
Ela simplesmente sabe se está em estado de graça ou em estado de pecado mortal. Se a alma está em estado de graça, uma luz suave, dourada, reconfortante começa a aparecer. Se está em pecado mortal, uma escuridão pesada, sufocante, aterrorizante começa a se formar ao redor. E então, acontece o primeiro julgamento, que a igreja chama de julgamento particular. Este não é ainda o julgamento final que acontecerá no fim dos tempos. Este é pessoal, individual e imediato. Jesus aparece. Não da forma física que apareceu aos apóstolos, mas numa forma que a alma reconhece instantaneamente como sendo o Cristo, o Salvador, o Juiz. E neste encontro, que dura talvez alguns minutos em tempo terrestre, a sentença preliminar é dada. Padre Pio revelou que existem 4 destinos possíveis neste julgamento particular: céu imediato para os santos, purgatório para os que morreram em graça, mas ainda têm débitos a pagar, inferno para os que morreram em pecado mortal sem arrependimento, e existe um 4º destino que pouquíssimos conhecem: um estado intermediário de 40 dias para almas em situação especial. Almas que morreram num momento de graça, mas com situações não resolvidas. Almas que precisam de intercessão intensiva dos vivos durante este período. E é sobre este 4º destino que vamos falar, porque este é o mistério dos 40 dias que Padre Pio revelou. Quando uma alma recebe esta sentença intermediária de 40 dias, ela não vai imediatamente para o céu, nem para o purgatório, nem para o inferno. Ela entra num estado que os santos místicos chamam de vale de espera espiritual. Não é um lugar físico, é um estado da alma. E durante esses 40 dias, a alma permanece próxima aos lugares onde viveu, próxima às pessoas que amou, testemunhando tudo, mas sem poder interferir. Ela vê os familiares chorando, ela vê o velório, ela vê o enterro, ela vê as missas sendo rezadas por ela. Ela vê quem realmente se importava e quem apenas fingia. Ela vê as brigas pela herança. Ela vê os segredos sendo descobertos. Ela vê tudo com uma clareza dolorosa. E o mais impressionante, durante esses 40 dias, o destino eterno desta alma ainda não está completamente selado. Ainda há uma janela, uma última oportunidade, uma misericórdia final de Deus. As orações dos vivos, as missas oferecidas, os jejuns feitos, as esmolas dadas em nome do falecido, tudo isso tem um poder extraordinário durante este período. Padre Pio dizia que uma única missa rezada com fé, nos primeiros 40 dias após a morte, tem mais poder de salvar aquela alma do que 1000 missas rezadas anos depois. Por quê? Porque durante os 40 dias, a batalha espiritual pelo destino eterno daquela alma está no auge. Os anjos estão lutando para puxá-la para cima. Os demônios estão lutando para arrastá-la para baixo. E as orações dos vivos são armas poderosas que pesam na balança divina. Padre Pio contava um caso que ele presenciou através de visão mística. Um homem tinha morrido de forma súbita, ataque cardíaco fulminante. Morreu em estado de graça porque tinha se confessado na semana anterior, mas tinha dívidas espirituais enormes. Tinha causado sofrimento para muita gente durante a vida, através de sua ganância nos negócios, tinha destruído famílias por causa de suas práticas comerciais desonestas, tinha levado pessoas à miséria. Tecnicamente não estava em pecado mortal no momento da morte, porque tinha confessado tudo e se arrependido sinceramente. Mas as consequências de seus atos ainda existiam. As pessoas que ele prejudicou ainda sofriam. As famílias que ele destruíra ainda estavam destruídas. No julgamento particular, Jesus olhou para aquela alma com misericórdia, mas também com justiça e disse: "Você se arrependeu e eu perdoei. Mas as feridas que você causou nos outros ainda sangram. Durante 40 dias, você permanecerá no vale de espera. Se aqueles que você prejudicou te perdoarem, se orações forem feitas por você, se suas vítimas soltarem a mágoa, então, no 40º dia, você será admitido no purgatório para completar sua purificação. Mas se o perdão não vier, se as orações não forem suficientes, se as feridas que você causou
pesarem mais que a misericórdia obtida, então sua sentença será revista. Padre Pio viu a agonia daquela alma durante os 40 dias. Ela via as pessoas que tinha prejudicado, via o sofrimento que tinha causado. Queria pedir perdão, mas não podia falar. Queria reparar, mas não tinha mais corpo. Só podia esperar, angustiada, ansiosa, apavorada, enquanto os dias passavam um a um. No 10º dia, a viúva dele mandou rezar uma missa. Padre Pio viu a alma se iluminar um pouco, ganhar um fôlego de esperança. No 20º dia, um dos homens que ele tinha prejudicado, que tinha perdido tudo por causa de suas práticas comerciais, estava na igreja e decidiu perdoar. Ele não sabia que o perdão dele teria impacto eterno, mas perdoou. Padre Pio viu anjos descendo naquele momento e retirando pesos enormes daquela alma. No 30º dia, a família dele fez uma missa grande e reuniu muita gente. E durante a missa aconteceu algo extraordinário. Vários dos prejudicados estavam presentes, e um por um, movidos pelo Espírito Santo, através das graças da missa, foram soltando o perdão em seus corações. Não falaram em voz alta, mas no mundo espiritual, aqueles perdões ecoaram como trovões de misericórdia. Padre Pio viu a alma do homem recebendo aquelas ondas de perdão e se fortalecendo, se iluminando, se enchendo de esperança. Chegou então o 40º dia. Padre Pio acordou naquela manhã, sabendo que era o dia da sentença definitiva para aquela alma. Às 3 horas da tarde, hora da misericórdia, hora em que Jesus morreu na cruz, ele teve a visão. Jesus apareceu novamente para aquela alma, mas agora acompanhado por Maria Santíssima e por todos os anjos que tinham lutado por ela durante os 40 dias. Jesus olhou para a alma e disse: o perdão veio, as orações foram ouvidas, a misericórdia prevaleceu. Entra no purgatório para completar tua purificação. Depois de um tempo que eu determino, virás para minha presença no céu. A alma explodiu em lágrimas de gratidão, e Padre Pio também chorou ao ver aquela misericórdia divina em ação. Mas Padre Pio também viu casos opostos, casos terríveis, onde no 40º dia a sentença foi de condenação eterna. Ele contava de uma mulher que tinha vivido vida dupla, católica, praticante nas aparências, mas envolvida em ocultismo, em feitiçarias, em pactos com demônios para conseguir dinheiro e poder. Ela morreu de forma repentina, sem tempo de confessar. No julgamento particular, por causa de pecados mortais não confessados e não arrependidos, a sentença preliminar já apontava para a condenação. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, concedeu os 40 dias de espera. Por quê? Porque ela tinha uma filha muito devota, que começou a rezar intensamente pela mãe desde o momento da morte. Durante 40 dias, aquela filha jejuou, rezou rosários intermináveis, mandou celebrar missas todos os dias, visitava igrejas, acendia velas, suplicava a misericórdia divina. Padre Pio via a batalha espiritual acontecendo. De um lado, os demônios com os quais a mãe tinha feito pactos reclamando direitos sobre aquela alma, mostrando os contratos espirituais que ela tinha assinado com sangue, mostrando os pecados gravíssimos que ela tinha cometido. Do outro lado, os anjos e santos mostrando as orações da filha, as missas sendo celebradas, os jejuns sendo oferecidos, implorando pela misericórdia de Deus. A batalha era intensa, real, violenta no mundo espiritual. E chegou o 40º dia. Padre Pio viu Jesus aparecer novamente, mas desta vez com semblante severo, de juiz, não mais de Salvador oferecendo misericórdia. E a sentença veio. As orações da tua filha foram ouvidas e têm muito mérito. Mas os pactos que você fez com os demônios, você fez voluntariamente, conscientemente, repetidamente. Você vendeu sua alma em troca de riquezas terrenas. A justiça deve ser feita. Os demônios têm direito legal sobre você, conforme as leis espirituais que você mesma invocou. A misericórdia foi oferecida durante tua vida inteira, e você a rejeitou conscientemente cada vez que renovava teus pactos demoníacos. Agora é tarde.
E naquele momento, Padre Pio viu algo aterrorizante. Demônios horríveis surgindo das sombras, pegando aquela alma e arrastando-a para baixo, enquanto ela gritava de desespero. A filha devota continuou orando, mas as orações já não podiam mais alterar a sentença. O 40º dia tinha passado. A sentença estava selada, eternamente, irreversivelmente, para sempre. Padre Pio chorou por dias após esta visão. Ele dizia: se as pessoas soubessem o que é a condenação eterna, se vissem o que eu vi, ninguém mais cometeria um único pecado mortal. Ninguém mais brincaria com sua salvação. Agora você precisa entender algo crucial. Nem toda alma passa por estes 40 dias de espera. A maioria não passa. Os que morrem em estado de graça e sem grandes dívidas espirituais vão direto para o purgatório ou para o céu. Os que morrem em pecado mortal, sem nenhum arrependimento, vão direto para o inferno. Mas existe este grupo intermediário, almas que estão numa situação limítrofe, numa zona cinzenta, onde a misericórdia e a justiça de Deus estão em tensão, e são estas almas que recebem os 40 dias. E aqui está o ponto mais importante, a razão pela qual você precisava descobrir este mistério. Você não sabe em qual categoria você vai estar quando morrer. Você pode achar que está em estado de graça, mas tem um pecado oculto que não confessou por vergonha. Você pode achar que não fez nada de grave, mas causou feridas profundas em pessoas que ainda não te perdoaram. Você pode achar que está tranquilo espiritualmente, mas está envolvido em práticas que você nem considera pecado, mas que aos olhos de Deus são gravíssimas. E se você morrer agora, neste exato momento, você pode cair nesta categoria dos 40 dias de espera. E se você cair nesta categoria, sua salvação eterna vai depender das orações das pessoas que você deixar para trás. Vai depender se sua família vai mandar rezar missas por você. Vai depender se as pessoas que você feriu vão te perdoar. Vai depender se você construiu durante sua vida uma rede de intercessores que vão lutar por sua alma durante aqueles 40 dias cruciais. E a pergunta que você precisa se fazer agora, com toda honestidade, é: se você morrer hoje, quem vai orar por você? Quem vai mandar celebrar missas? Quem vai jejuar pela sua salvação? Você viveu de forma que as pessoas vão querer interceder por você ou vão sentir até alívio com sua partida. Padre Pio ensinava que existem 3 coisas que você precisa fazer enquanto está vivo para garantir que, se cair na categoria dos 40 dias de espera, você tenha chances reais de salvação. Primeira coisa, reconciliação. Peça perdão para todo mundo que você feriu. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. Hoje mesmo, assim que terminar de ler isto, pegue o telefone, mande mensagem, escreva carta, vai pessoalmente se for preciso e peça perdão. Mesmo que a pessoa não aceite, você terá feito sua parte. E no mundo espiritual, o próprio gesto de humildade conta como reparação. Segunda coisa, confissão frequente. Não espere acumular pecados. Não espere cometer pecado mortal. Confesse-se pelo menos uma vez por mês, idealmente toda semana, como Padre Pio fazia. A confissão limpa a alma, destrói as armadilhas que os demônios estão preparando para você, fortalece sua posição espiritual para o momento da morte. Terceira coisa, construa uma rede de intercessão. Não no sentido de manipulação ou interesse, mas no sentido de cultivar relacionamentos genuínos com pessoas devotas. Frequente grupos de oração. Participe de movimentos na igreja. Tenha amigos que realmente vivem a fé. Quando você morrer, estas pessoas naturalmente vão orar por você, porque você faz parte da família espiritual delas. E tem mais. Padre Pio revelou que existe uma oração específica, poderosíssima, que você pode fazer durante sua vida para garantir intercessão especial no momento da morte e durante os 40 dias, se você precisar. É esta: Jesus, eu confio em tua misericórdia. Maria, minha mãe, eu me consagro a ti. No momento da minha morte, não me deixe sozinho. E se eu precisar dos 40 dias de espera, envia teus anjos mais poderosos para lutar pela minha alma. Amém.
Padre Pio dizia que quem reza esta oração todos os dias com fé verdadeira recebe a garantia de que não morrerá sozinho espiritualmente, de que haverá intercessores poderosos lutando pela sua salvação. Mas a verdade mais dura, a verdade que dói, mas que você precisa ouvir é esta. Se você está vivendo em pecado mortal neste momento, se você está adiando sua conversão, se você está brincando com sua salvação eterna, achando que tem tempo, você está num perigo terrível. Porque a morte não avisa. Ela chega de surpresa. E se ela te pegar em estado de pecado mortal, sem arrependimento, sem confissão, você pode nem receber os 40 dias de espera. Pode ser sentença direta de condenação eterna. E então não adianta a oração de ninguém, não adianta a missa, não adianta nada, acabou, para sempre. Você pode estar pensando, mas Deus é misericordioso, Ele não vai me condenar. No último momento, Ele vai me dar uma chance. Pare com essa ilusão perigosa. Deus é misericordioso, sim, mas também é justo. Ele oferece misericórdia durante toda a sua vida. Ele te chama todos os dias, através da consciência, através de sinais, através de pessoas, através de textos como este que você está lendo agora. Mas se você rejeita a misericórdia repetidamente, conscientemente, deliberadamente, chega um ponto em que a justiça prevalece. E esse ponto pode ser o momento da sua morte. Padre Pio viu muitas almas sendo salvas pela misericórdia divina no último segundo de vida. Viu pessoas que viveram vidas terríveis, mas que no momento da morte, com o último suspiro, se arrependeram sinceramente e foram salvas. Mas também viu muitas almas que tiveram a oportunidade do arrependimento no último momento, mas escolheram, por orgulho, por raiva, por apego ao pecado, não se arrepender. E estas foram condenadas. A oportunidade existiu, a misericórdia foi oferecida, mas foi rejeitada. E então veio a justiça. O mistério dos 40 dias é um mistério de misericórdia. É Deus dando uma última chance, uma última oportunidade, um último período de graça para almas que estão numa situação complicada. Mas não é garantia, não é direito, é pura graça, puro presente divino. E mesmo recebendo os 40 dias, não há garantia de salvação. Depende das orações dos vivos, depende do perdão das vítimas, depende da batalha espiritual que acontece naqueles dias, entre anjos e demônios. Então o que você faz com esta informação? Você pode ignorar, pode achar que é exagero, pode continuar vivendo do jeito que está vivendo, ou você pode levar a sério, pode entender que sua eternidade está em jogo. Pode acordar espiritualmente hoje, agora, neste momento. Pode confessar seus pecados, pode pedir perdão para quem você feriu, pode começar a viver de verdade uma vida de graça, pode construir sua rede de intercessão, pode se preparar para o momento da morte com seriedade. Padre Pio dizia, viva cada dia como se fosse o último, porque um dia será. E nesse dia, todo o resto não vai importar. Seu dinheiro não vai importar. Sua fama não vai importar. Seus bens não vão importar. Só vai importar uma coisa. Você está em estado de graça ou em estado de pecado mortal? Você construiu tesouro no céu ou só juntou lixo na terra? Você amou a Deus e ao próximo ou viveu só para si mesmo? O 40º dia após a morte é o dia da verdade final. É o dia em que não há mais desculpas, não há mais enganos, não há mais ilusões. É o dia em que a sentença definitiva é dada e selada para toda a eternidade. E esta sentença não pode mais ser mudada, não pode mais ser revista, não pode mais ser apelada. É final, é eterna, é irreversível. Você quer chegar nesse 40º dia com esperança ou com desespero? Você quer chegar nesse dia com anjos lutando por você ou com demônios arrastando você? Você quer chegar nesse dia sabendo que fez o possível para viver em graça ou sabendo que desperdiçou todas as oportunidades que Deus te deu? A escolha é sua, agora, hoje, neste momento. Porque amanhã pode ser tarde. Amanhã você pode não estar mais aqui. Amanhã pode ser o primeiro dos seus 40 dias de espera.
se você tiver sorte de recebê-los, ou pode ser seu primeiro dia de tormento eterno, se você não tiver a misericórdia dos 40 dias. Não arrisque, não brinque, não adie. Sua eternidade depende das escolhas que você faz hoje, agora, enquanto ainda tem tempo, enquanto ainda tem chance, enquanto ainda tem vida.